Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz do Senhor a todos, nós estamos preparadíssimas, não é mesmo, irmãs Lislaine, para mais um TrueCast Podcast. Meu nome é Rita e com prazer que nós estamos aí com mais uma entrevista para esse programa. Sim. Eu sou a Brenda Lislaine, líder distrital de oração, e nós estamos aqui animadíssimas para mais um episódio nesta tarde, né? Com certeza, eu em especial estou ainda mais animada, né? Porque os convidados dessa tarde, para mim, são mais do que especial, né? São duas figuras aí internacionais. E eu tenho o prazer aí de apresentar o meu filho, Adrian, e a minha nora, Laura. Pode se apresentar, então. Meu nome é Adrian Martins de Oliveira, sou aqui de Curitiba, né, Xaxim, mas nesses últimos anos eu tenho morado lá nos Estados Unidos, né, no Texas. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Meu nome é Laura Oliveira e eu sou a esposa do reverendo Adrian. Amém. Literalmente reverendo, né? Amém. Então, hoje a entrevista com o Adrian, que é tão novinho, ele tem ainda 23 anos e já tem aí uma experiência de vida, né? Já tem quase 7 anos que ele está morando nos Estados Unidos. Então, nós gostaríamos de ouvi-lo, né? Tanto ele como a sua esposa, para contar aí as experiências desses últimos anos aí na sua vida. Amém? Isso, amém. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o Adrian. Adrian, você passou por um momento muito difícil enquanto criança aqui no Brasil, e logo depois você teve que lidar, né, com o câncer de mama da sua mãe. Como foi para você essas duas situações? Então, né, em diferentes épocas, né, da minha vida, eu tive vários acidentes, né? Eu lembro quando eu tinha uns 3 anos, né, Peralta. eu caí lá na escada da igreja, quando eu era bem pequenininho, né, então Abriu o lábio. abri o lábio. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu também estava correndo, brincando com umas crianças, daí eu bati aqui, né, no meu rosto, então mais uma cicatriz aqui. Daí acho que eu tinha uns 9 anos também, eu bati minha cabeça lá na quina da mesa, daí abriu minha testa ali. Mas o pior mesmo, né, que foi bem intenso, foi em 2014, que foi quando eu fui atropelado por uma moto. Uau. E foi bem tenso, né? Por causa que eu lembro que eu estava atravessando a rua e era uma rua que vinha nos dois sentidos, né? E eu só tinha olhado pro lado esquerdo. E daí eu atravessei correndo, daí a última coisa que eu lembro foi ouvir a buzina da moto. Uau. Daí eu desmaiei. Daí eu lembro que eu acordei e eu olhei pra cima, né? Tava de barriga pra baixo, eu olhei pra cima e tava caco de vidro na minha frente, sangue. Daí eu desmaiei de novo. Daí tinha umas pessoas que depois eu descobri que falaram que eu tava me afogando no meu próprio sangue, por causa que foi na testa, né? Então eu tava caindo ali, então foi bem tenso ali, né? E depois eu acordei novamente, daí eu olhei assim, um monte de gente em volta de mim, né? Daí eu só fiquei tipo, o que que tá acontecendo, né? Que não tinha caído a ficha, né? Tinha acontecido, né? Daí eles começaram a fazer umas perguntas ali e foi um momento difícil ali, né? Pra mim, mas acredito que bem mais pros pais, né? Muitas vezes os pais que sofrem mais, né? Ali foi mais a Sim. minha dor, né? Mais os pais ali, o emocional. Mas além disso, né? Isso aconteceu em abril, eh, mas ali em julho, né? Minha mãe descobriu que tinha câncer, né? Então minha mãe teve esse momento difícil comigo e ali logo depois ela teve, eh, descobriu que tinha o câncer, né? Então foi pra família toda, né? Então pra minha mãe ali, ela estava, eh,
nesse momento bem difícil da vida, descobrindo isso, né? Daí também né, contaram pra mim depois. Mas assim, eu era bem novinho, né? Tipo, eu sabia, câncer é algo sério, né? Mas se as pessoas me conhecem, né? Eu sou uma pessoa bem de boa. Eu sou Tranquilo. bem tranquilo até demais. demais. Até demais. Que eu lembro até que uma vez o meu pai, ele foi me buscar na escola e foi naquele dia que minha mãe teve a cirurgia, alguma coisa, né? Daí, meu pai pegou na escola, daí eu tava ali, entrei no carro de boa. Daí a gente começou ali a ir pra casa, né? Daí meu pai, não vai perguntar como que tá tua mãe? Daí eu falei, eu tenho certeza que ela tá bem, né? Pra mim, né? Eu sempre Totalmente desligado. totalmente desligado. Ele Tava falou, na não, Pia, paz. você tem que ser, né, mais, se preocupar mais. Eu falei, ela tá bem? Ele falou, não, ela tá bem. Então, tá bem? Eu fiquei assim, ela tá Deus do céu. bem. Não, mas foi, né, na minha recuperação ali, né, graças a Deus não deu nada sério, né, depois, assim, né, só cicatriz mesmo, e alguns ferimentos ali no corpo, mas, né, foi um milagre, realmente, né. Foi um milagre, Foi um realmente. milagre que os doutores falaram que lesionou o tecido que protegia o crânio, né. Quase que deu um traumatismo Quase que deu um craniano. traumatismo craniano. Então foi a mão de Deus ali que parou, né. É pra não- dessa cicatriz que você Sim, tem aqui. eu tenho uma aqui atrás também, né, mas não dá pra ver por causa do cabelo. Mas se eu cortar bem Dá pra bem ver. curtinho, dá pra ver a cicatriz ali, né. Mas, não, realmente foi algo bem tenso ali pra nossa família naquele ano. E também foi em 2013 que a minha avó faleceu, em novembro. E daí, naquela época, em 2014, o vô, né, tava passando... Um ano depois o vô O faleceu. vô faleceu, mas Uhum. naquele ano tava bastante luta com ele, né, que ele não tava bem de Uhum. saúde. Então, 2014 realmente foi um ano bem difícil pra nós. Mas nós E vencemos. eu lembro desse acidente, irmã Lislane, que eu estava me preparando com minha sogra para nós irmos no congresso da Salesiação. Né? Eu lembro que a irmã Cimeia, que estava ministrando, Sim. né, naquela ocasião. E eu tinha deixado ele em segurança na casa dos amiguinhos deles, a 2 quadras da minha casa. Uma Imaginava. quadra e meia. Deixei ele dentro de casa, bonitinho, né? Pra irmã lá cuidar dele. Deu 20 minutos depois, eu recebo uma ligação que o meu filho tinha sofrido acidente. Eu falei, não é meu filho, não. Pensei que era pegadinha, né? Falei, não, vocês estão enganados. Meu filho tá na casa dos amiguinhos dele. O que aconteceu? Ele chegou lá, os amiguinhos deles não estavam em casa e ele saiu na rua, atrás dos amiguinhos. E daí aconteceu o acidente. E daí, quando a mãe dos meninos foi colocada no telefone para falar comigo, que daí eu vi que realmente era verdade. Daí eu peguei a minha sogra, corri, chegamos lá, era carro de SEAT, carro de bombeiro. Meu Deus, em 20 minutos aconteceu tudo isso, né? Daí levamos lá no Cajuru. E eu até na hora fiquei até brava com ele, né? Fiquei brava, nervosa com ele. Eu falei assim, eu deixei você em segurança em casa. O que você tá fazendo aí? Vê se era momento, né? Filho que aprontou. O que você tá fazendo aí? O piá lá, agonizando lá no chão. Ai, que Daí dó. o médico, o enfermeiro que estava atendendo ele, mãe, não é hora para falar isso agora. Né? Lógico que não era, né? Mas eu tava surtada, né? Mas daí nós chegamos lá, o Gildo, que é o nosso cunhado, que ele é enfermeiro, né? E acompanhou o Adrian, tudo. Daí deu uma certa segurança, assim, pra gente, né? E realmente o enfermeiro veio no final e falou assim, mãe, por muito menos chegam em estado fatal aqui. Então, seu filho é um milagre. Ele Glória a lesionou o Deus. tecido que protege o crânio. Bem, Glória a Daí Deus. levamos pra casa. Ele dormiu a noite inteira. Quem não dormiu fui eu. Eu passei ali do lado dele chorando, né? Desesperada, assim, porque é meu único filho, né? Sim. E no outro dia nós tínhamos esse evento. E eu amo o trabalho com as filhas de Sião, né? E eu não ia poder ir. O meu filho estava com a cabeça toda enfaixada, né? E daí, o meu esposo falou, Rita, teu coração não tá aqui, né? Você queria estar lá. Daí eu falei, eu queria estar lá. Daí ele falou, então vai. Daí eu falei, não tenho como deixar meu filho aqui. Leva ele junto. Aham. Daí eu lembro falei, do mas será que Adrian lá dá? no evento. Daí ele falou, não, leva, porque você não vai ficar em paz aqui, eu te conheço. Aham.
catei o Adri com a cabeça toda enfaixada e ele foi. E foi um evento que Deus falou comigo o Sim, tempo Deus falou todo, muito. né? Então, às vezes, as coisas acontecem de uma forma para te barrar da tua bênção. E você tem que ultrapassar esses limites, essas barreiras para você conseguir superar, É verdade. né? Sim, verdade. Mas, filho, a próxima pergunta é a seguinte, né? Aos 17 anos, né, quando nós resolvemos de mandar você estudar nos Estados Unidos, né? Nós estávamos ali com recursos ali um pouquinho limitado. E é uma pergunta que às vezes vem, né? é, de onde veio, né? Tanta fé, tanta coragem? O que que te motivou você a ir, a aceitar aquele convite que eu e teu pai te fizemos ali na época, né? Numa situação de tanta incerteza, né? De ir para um país novo, tudo diferente. Realmente foi algo diferente ali, né, naquela época. Eu lembro que o meu pai, primeiramente, né, minha mãe que conversou com meu pai, né, deu a ideia pra ele, né. Mas aí depois meu pai, ele orou e pensou e ele foi falar comigo, né. Ele falou comigo, acho que eu estava no meu segundo ano do ensino médio, estava começando meu segundo ano do ensino médio. Daí ele falou: "Adri, né, você tá aí, né, prestes a terminar o ensino médio, né, tem mais 2 anos aí pela frente, né, é bom já estar planejando o que você quer fazer". E naquela época eu não tinha certeza que eu estava querendo fazer, né, aquela incerteza de alguns estudantes, né, "O que que eu vou fazer quando terminar, né, o que eu quero estudar", né. Algumas pessoas já têm isso, né, bem de certeza no coração, mas eu ali não estava muito certeza, eu tinha umas ideias, mas daí não estava muito, né, com aquela certeza no coração. Então ele perguntou pra mim, né, não, ele falou, né: "Eu tenho 2 opções que eu queria, né, dar pra você, né, e você, né, ore e, né, o que você se sentir melhor, né, daí você escolhe". Que seria, eu poderia continuar no Brasil, né, e eu ia estar fazendo uma faculdade, né, de alguma coisa que eu gostaria de estar fazendo, ou ele falou que ele gostaria, né, seria uma oportunidade única para estar me mandando para os Estados Unidos para estar estudando lá, né. Que lá nos Estados Unidos é a nossa instituição, né, a organização é bem forte, né, tipo, nós temos o IBA aqui, né, mas lá eles são um pouco mais fortes porque eles têm, tipo, realmente faculdade, né, que daí tem diferentes áreas que pode estar estudando. Sim. Então ele falou, né, tem a área da música, teologia, que você poderia estar estudando lá, daí, né, de primeira eu fiquei: "Ah, não sei, né". Daí meu pai falou: "Então ora, né, e depois, né, conversamos depois", né. Então ali eu comecei a orar, né, nesse sentido, e pensar, né, e realmente eu pensei, né: "Nossa, é uma oportunidade única, né, não são muitos que têm essa oportunidade, né, então eu quero estar aproveitando realmente, né". Então eu falei com meu pai, daí ali a gente começou o processo, né. Mas eu, né, com certeza eu dou honra e glória a Deus, né, por pelas portas abertas, né, que deu tudo certo, mas realmente também aos meus pais, né, por causa se sem eles, a ajuda deles, Tem um né, incentivo, né? pelo incentivo e pela ajuda ali, por causa que realmente eu estava dependendo totalmente dos meus pais ali, né, por causa que eu nunca tinha trabalhado, não tinha um emprego, não tinha dinheiro, né, então era realmente dependendo deles ali, né. E primeiramente a gente estava querendo eu estava querendo ir para o Indiana Bible College, né, que eles são bem fortes na música, né, são mais reconhecidos na música. Só que não estava dando certo, por causa que eles não davam ali, a os o Não aceitavam não estrangeiros. aceitava estrangeiro, sabe. Então, né, ali nós descartamos ali, daí tentamos worship, mas era mais complicado para estar aceitando, então daí fomos para o Texas Bible College. Onde Mas que teve o apoio, né, do pastor Kevin Howard, né? Sim, sim, ter muito apoio deles, né. Quando eu fui lá, nesse tempo que eu estava lá com eles, realmente, assim, eles me trataram como família. Eu Uhum. sempre, assim, até hoje chamo de filho adotivo lá deles, né. É Né, que verdade. eles têm 3 filhos, daí apareceu um brasileiro lá e se enfiou na família deles lá. Mas eles ajudaram realmente, assim, ia ser totalmente diferente se não tivesse ali o apoio deles, né. E então a gente começou esse processo, né. Pra falar a verdade, se perguntar pra mim, eu não lembro muito, pra falar a verdade, meu pai que fez muito parte do processo, O né. trâmite. Ele que fez ali, né, na parte de financeiro, de estar entrando em contato com o colégio, né, A que parte eu sempre burocrática. fui, de novo, né, sempre fui uma pessoa bem light, bem de boa, tipo, sem se preocupar, né, então
Muitas vezes meu pai já tava falando, nossa, tem que preencher esse formulário. Daí depois de uma semana eu não preenchi, ó, você vai querer ir ou não? Né? Vai querer ir ou não? Tem que preencher o formulário, né? Tem que fazer tudo Que é isso. bem burocrático, né? Sim, sim, bem burocrático. Mas, com certeza foi algo na fé mesmo, né? Por causa que é bem caro, né? Né? Foi um processo bem caro e eu sou muito grato, né, novamente aos meus pais, porque eu sei que eles sacrificaram bastante, né? Uhum. Né? Eles tiveram que dar uma pausa na vida deles para estar investindo isso em mim, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fui trabalhar, pessoal, de motorista de aplicativo. Pensa, eu, motorista de Uber, né? Trabalhando de Uber. Era uma comédia, gente, eu amava. E fui Alegria sair em dos campo para passageiros. poder aí Dá uma dar um apoio, né? Porque ele saiu do colégio adventista, onde ele estudou a vida inteira no colégio adventista, colégio maravilhoso. Só que daí foi embora para os Estados Unidos com 4 vezes a mais de custos, além, né? É que era Então, internato, né? Eu comecei a vender café café eu me lembro desse cremoso, café, né? porque eu comprei dele. Eu comprei também. Foi dias assim, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ficar 4 anos sem viajar. É que lá não é tipo. É o internato, né? Sim. Então tinha que pagar pelos estudos, mas também comida, né? Sim. O lugar pra Sim. ficar, né? Ali no colégio, né? Então. É que é em dólar, né? E também o dólar, né? Se pensar nisso, né? Então. Tudo acrescenta. Ainda bem que na época não era tanto que nem hoje, né? Que tá mais alto. Mas ainda Hoje em dia é assim, né? mais caro ainda. Ainda assim era um preço a se pagar, né? Uhum. Puxado. Adrian, como você conseguiu conciliar a experiência de estudar, né? Porque chegou lá, logo você teve que trabalhar, né? Então, de estudar, trabalhar uma língua diferente, né? Você já sabia falar um pouco de inglês ali, mas talvez não dominasse lá no dia a dia, né? E ficar longe da família, a cultura lá é muito diferente daqui, né? Como que foi essa experiência para você? Ali os primeiros 6 meses ali realmente foi difícil, né? De novo, né? Sou grato ao meu pai que ali naquele primeiro semestre ele ajudou financeiramente. Então eu não trabalhei naqueles primeiros 6 meses, né? Ele estava me sustentando ali, né? Pagando por tudo, né? Só que daí depois ele falou, Adria, né? Tá apertado aqui. Te vira! Você tem que começar a Até os trabalhar. Daí eu falei, não, tem que começar. Daí, né, graças a Deus que eles permitem estar trabalhando na escola, né? Ah, ok. Então eu trabalhei ali na escola, né? Eu comecei ali quando eu tava de férias, né? Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei por alguns meses ali, antes de começar as aulas. Daí depois também, graças a Deus, eu consegui estar trabalhando também quando começou as aulas ali, né? Trabalhar pra escola. Então deu tudo certo ali, né? Comecei a trabalhar e foi ali que começou a vida adulta realmente, né? Tava estudando ali pela parte da manhã, né? A maneira que. Quantos anos você tinha? 17. 17 Eu anos. fui em dezembro de 2018 pra lá e eu tinha feito 17 em novembro. Então, né, 17 Bem anos e 2 novinho, semanas. adolescente ainda. Sim. Então, e também eu sempre fui filho único, né? Então, era algo. Era mimado. Era mimado, isso, vou ter que falar, né? Até hoje. Era mimado. Até hoje. Então, assim, foi algo muito difícil pra mim, mas foi um difícil bom, por causa que algo que realmente eu sou muito grato, que realmente eu vejo que cresceu em mim maturidade e responsabilidade foi meus pais me mandaram pra longe, pra me mandar para não para eu estar criando realmente, né, responsabilidade, né, tipo, tive que ir lá e abrir uma conta bancária, eu tinha que estar responsável pelas minhas finanças, né, meu pai mandava, daí falava, "Ó, você cuida, né". Eu lembro até uma vez que, acho que foi uma das primeiras vezes que tinha mandado dinheiro, eu falei, nossa, tem dinheiro aqui, eu vou comprar um relógio lá da Apple. Ai, meu Deus. E era o dinheiro pro mês, né, pra comida e tudo. Daí eu gastei tudo no relógio, daí depois tive que ficar sem gastar mais nada, porque não tinha outra, né, renda de... Olha a cabeça. Outra renda, mas isso, né, aprende com os erros, né, então ali eu aprendi, nossa, não, eu tenho que realmente guardar o dinheiro, né, não posso só estar gastando assim, né. E então, assim, aquele primeiro semestre realmente foi difícil porque eu estava longe dos meus pais, uma cultura diferente, o meu inglês não estava tão bom, poderia estar melhor, mas
Eu não me esforçava muito quando meus pais estavam pagando para mim para estudo, né? O que poderia estar aprendendo, né, e tá indo bem, né, tá fluente em, tipo, 2 anos de estudo, né, que tem pessoa que consegue 1 ano e meio, 2 anos. Eu ainda estava fazendo, acho que fiz por uns 5, 6 anos e ainda não estava tão bom, né, mas realmente foi por causa de mim, né, que eu eh, não dei o meu melhor, né, mas daí depois eu paguei ali, né, por causa daqueles primeiros 6 meses ali eu estava querendo fazer amizade, só que eles estavam conversando, eu não entendia o que eles estavam falando, né, eu queria falar e eu estava tendo aquela dificuldade, né, mas ainda bem que eu fiz umas amizades, eles entendiam, né, e eles eram bem pacientes comigo, então foi algo uma experiência bem bacana ali que eu tive, né. Daí depois, no segundo semestre, daí comecei a trabalhar, então eu tive que ali, né, de manhã estudar, de tarde estar trabalhando, e de noite tinha que estar estudando para as provas e fazer tarefa e tudo mais, né. E também a parte social, né, mesmo que tenha essas responsabilidades, mas é sempre bom, né, fazer atividade física, tá né, fazendo amizade, passando tempo com amigos ali, né, então realmente ali foi uma experiência bem diferente pra mim, né. Uhum. Eu lembro quando eu levava ele pro curso, ele não estava nem aí, nem se preocu ele ia porque o pai pagava e o que o pai falava era lei, Amém. né. Mas a gente percebia que ele não levava a sério. Daí um dia eu falei pra ele, eu falei: "Filho, leve a sério o estudo, o pai paga caro pra você, é caro o curso de inglês, não é barato, né". E daí eu citei assim, eu falei assim: "Você nunca pensou em ser um tradutor? Olha o pastor Daniel Borges, né, já imaginou filho, que benção você traduzindo", e foi o que Aham. aconteceu agora há poucos dias, né, nos Sim. 30 anos, pela primeira vez ele traduzindo, né, o pastor Chad, que é o pastor dele hoje, né. E quando surgiu a possibilidade dele ir embora, ele sabia que o inglês dele não estava aquelas coisas, né. É, daí Aí ele começou, naqueles meses Aí ele eu se Duolingo de realmente arrependeu. manhã, de tarde, de noite, é. começou a Aí, mas bater. lá sozinho você teve que aprender tudo, lavar roupa, fazer comida, não. A parte da comida eles, providenciaram, Ah, né, ok. eh, mas, tinha que lavar roupa, né, cuidar do quarto, então das finanças também, né, e então aprendi Aprendeu, assim, experiência de choque. foi de choque mesmo. Foi de choque. Foi. E Deus, ele é tão maravilhoso, né, quando nós nos colocamos num propósito e a gente sabe que é da vontade de Deus, as portas elas vão se abrindo. Então teve uma providência divina, né, uma providência divina e uma generosidade de uma pessoa que ajudou o Adri nos estudos, né. Então Uhum. o pai, ele pagou estudos só no primeiro ano. A Uau. partir do segundo ano, essa pessoa, ela, pagou total, integral, os estudos do Adri, né. Como É, que foi isso, Adria? é, não f então, começou depois do Covid, né, que foi quando eu acho que, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, que foi uma experiência, eh Diferente. bem diferente, né, naquela época do Covid, mas, né, eu tive que, né, a escola fechou por causa do Covid, né, ali em abril, né, e as aulas já terminando em maio, então a gente, né, terminou as aulas, né, online. E eu não estava conseguindo voltar para o Brasil, por causa que estavam cancelando, né, os voos, não estavam fazendo nada, né, não estava nenhum voo estava sendo disponível. E então, mas aí Deus abriu as portas e eu consegui estar voltando para o Brasil. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, então eu estava ali com a família, né, graças a Deus, deu tudo certo, só que daí não estava conseguindo voltar para os Estados Unidos, né, Uhum. então ali foi bem difícil. E com esse momento não consegui de estar voltando para os Estados Unidos, eu perdi o meu emprego, por causa que eles tinham que estar dando um emprego para Uhum. alguma outra Pra outra pessoa ali na pessoa. escola, né. Mas, pra falar isso aí foi uma bênção, né, uma bênção com disfarce, né. Por causa que foi eu perder esse emprego, né, ali na escola, que eu conheci essa pessoa, que eu ajudava ele, sabe. Era um Uhum. senhor ali de idade, e eu entrei em contato ali com ele e comecei a ajudar ele. E depois que eu fui saber, né, que ele estava ajudando a pagar as contas do meu colégio, que eu não sabia na época, né, por causa que
tava ali no momento de estar pagando, né? Tava ali com a secretária, eu não tava com muito dinheiro. Eu falei, ó, não tô com muito dinheiro. Ela falou, pra falar a verdade, aquela primeira vez, ela falou, alguém deu um cheque de $3.500, né? Uau. Daí eu falei, nossa, $3.500, isso aí é praticamente quase tudo ali, né, do semestre. Daí, quem que foi? Ela falou, alguém anônimo, né? Então eu não sabia quem que era. Daí depois, nos próximos semestres, foi vindo outros cheques também, né? Eu lembro que uma vez foi de $1.500, acho que outra vez foi de 2.000, então tava ajudando, não foi totalmente integral, sabe? Uhum. Mas, tipo, foi um cheque que realmente foi ajudando muito, né? Sim. Mas eu lembro que teve um realmente que eu tava fazendo muitas aulas, então quantas mais aulas é mais caro, né? Porque você paga pela aula. E então eu lembro que aquele semestre eu tava indo pela fé. Eu falei, não sei quem que é essa pessoa, mas que toque no coração novamente pra tá pagando, porque eu tenho que fazer tudo essas aulas, né? E foi o semestre mais caro. Eu não tava com nenhum dinheiro, né? Não tava conseguindo guardar, né? Tinha todos os gastos, né? E daí eu cheguei lá e falou, vai conseguir pagar? Eu falei, não vou conseguir. Eu não tenho dinheiro. Daí ela falou, ah, tá, então volta aqui outro dia. Daí eu falei, mas Deus, tô orando, eu sei que essa pessoa vai estar Tava cheio de pagando. fé. Eu tava com fé ali, né? Daí eu falei, só espera um pouquinho que tá vindo, né? Daí não foi que daí depois essa pessoa pagou, acho que naquele semestre foi $4.500. E a pessoa pagou Uau. tudo ali. Nossa. Uau. Foi realmente uma providência Foi, divina, né? nossa, se eu não tivesse, né? E tudo isso eu vejo ali na parte do Covid, né? Daquela experiência que teve, né? No momento que eu não tava conseguindo voltar para os Estados Unidos, eu tava bem triste, né? Por causa que eu não tava conseguindo acompanhar as aulas, né? Por causa que era online, era mais difícil, né? Eles não estavam muito preparados para Tinha uma aulas online, estrutura, né? né, Uma pra estrutura, fazer. para fazer aula online. Então, estava sendo bem difícil, eu estava perdendo os momentos ali com meus amigos, só que depois eu vi que era Deus ali preparando algo pra mim no futuro, né. Então Uhum. ali foi uma experiência, assim, que eu levo até hoje pra minha vida. Uhum. E Adrian, você falou da pandemia, né, dessa dificuldade de vir para o Brasil e depois de retornar lá para os Estados Unidos, Sim. mas durante a pandemia você teve 3 situações que o Senhor Deus te livrou assim mu- de uma forma muito significativa, né? Conta para nós como é que foi isso aí. Isso, então esses 3 momentos, né, foi ali quando aconteceu tudo com o Covid, né, então o colégio, né, fechou e eu estava planejando de estar indo ficar com os Howard, né, com o pastor Kevin Howard. E que era sempre as pessoas ali, a família que eu ia, né, eles sempre era com quem eu passava ali Uhum. os Dá o feriados apoio, e férias e te me dava acolhiam. apoio, Uhum. acolhia, né. Só que daí, bem quando eu estava lá pra ir, eles falaram: "Nós estamos com Covid". Todos. Todos ali da família, ou pelo menos ali o pastor e a esposa, né, eu não tô lembrado se os filhos estavam com Covid, mas eu acho que talvez foi Tinham toda a 3 família. da família que É, estavam. então, daí eles falaram: "Ó, Adri, né, não sei se é Não possível". tem Daí eu como você vir fiquei para cá. daí aonde que eu vou E ficar por causa agora? que ninguém estava A ficando no escola Fechou a colégio. fechada. escola. Daí, graças a Deus que eu tive um amigo, meu melhor amigo ali no colégio, que daí ele falou: "Ah, vamos lá e fica comigo", né, daí eu fiquei, daí eu passei ali um bom tempo com eles, Uhum. né, e eu tenho essa contato com eles até hoje, né, eu Uhum. sempre vou estar visitando sempre não, né, mas quando eu consigo eu visito eles, né, e tenho essa intimidade boa com eles, né, e sempre me ajudaram. E daí a segunda vez que eu tive esse livramento, né, do Covid também foi, eh, quando passou, né, o Covid, né, que eles foram curados ali, né, o pastor Kevin, né, Howard com a sua família. Daí eu falei: "Ah, então eu vou lá com eles, né, vou estar passando lá com eles". E quando eu fui lá passar com eles, essa família que eu estava, eles pegaram Covid. Uau! Então eu estava não sei se era eu que estava Igual passando Covid ping-pong, pra né? eles, eu não sei não, mas Tava fugindo. eu estava fugindo ali, né, Deus sempre ali estava, eh providenciando lugar para eu ficar e também me mantendo seguro, né, sem o Uhum, te Covid, né. livrando do Covid. E daí a terceira vez Foi no colégio, foi né? foi no colégio, isso que eu já contei um pouco, né, eh, que foi Deu um que eu surto, né, Adri, lá na escola, é, né? por causa que os americanos eles não cuidaram muito, sabe, tipo assim, aconteceu em abril, né, em muitos lugares que ficaram fechado por um ano, né, mais do que um ano, né, tipo, bem
prevendo, né, tudo isso. Mas aí lá eles já estavam começando as aulas em agosto, né? Então, tipo, nem passou tudo isso, né? Mas eu tava no Brasil. Daí depois eu fui descobrir que naqueles primeiros meses ali, agosto e setembro, deu né? Um Nem, surto na quase que nem teve escola. aula, por causa que todo mundo tava pegando Covid, eles estavam ficando em quarentena, tudo mais, né? Você já estava aqui no Brasil e não conseguia Isso. retornar. Eu só consegui retornar em surto. outubro. Uau. Em outubro, dia 17 de outubro. Daí isso também é uma outra história também, né? Três eu- livramentos aí. Foi Foi. 3 livramentos. Nossa, e nós aqui no Brasil, pensa, né? Pegando fogo o negócio do Covid. Estados Unidos era o epicentro, morrendo muita gente lá. E o teu filho lá não podia ir pros Howard, porque estava com, né? A escola fechou. Não podia vir para o Brasil. Aonde que eu ia colocar o meu filho para ele ficar? Então, ali, nós começamos ali numa tensão, né? E via passagem de avião e nada. Não tinha. Simplesmente fechou o aeroporto, né? E a gente começou a orar, daí passou ali um tempo, acho que 2 dias, né? Daí o Adri falou, mãe, graças a Deus apareceu o Kevin, que é o amigo dele, também é Kevin, né? Daí eu vou ficar um tempo ali com a família dele, né? Mas o desafio também muito grande foi o retorno, né, Foi o Adri? retorno. Quando foi para retornar, foi outra novela. Meu Deus, Por conta causa um pouquinho, que, filho. por causa que o Brasil, ele era um dos países que... Ai, esqueci a palavra. Era o epicentro também na época, né? Sim, que o Brasil era um dos países que não tava... Tava restrito. Tá restrito, isso. O Brasil tava restrito ali, um dos países, né, dos Estados Unidos. Então, meu pai... Acho que foi o meu pai que teve a ideia, né? Por causa que o meu tio, na época, ele tinha um apartamento lá no Equador. Então, meu pai falou, Equador não é um país restrito, né, pra estar indo pros Estados Unidos. Então, eu fui lá pro Equador, fiquei 2 semanas sozinho. 17 dias. 2 semanas, meu foi uns Deus. 17 dias. E daí pra eu estar indo pros Estados Unidos. Daí você conseguiu voltar. Daí eu consegui voltar. Então foi no dia, acho que foi no dia 1º de outubro. Peguei o avião pra ir pro Equador, tava com 18 anos. E daí eu fui pra lá, fiquei lá 2 semanas. Tentei aprender a cozinhar, não deu certo. Eu tava tentando ensinar Ela tava ele por tentando. videochamada. Naquela época que a gente começou ali a namorar. Então a gente tava conversando e daí eu tava pedindo, me ajuda aí pra eu estar podendo cozinhar. E eu tentei cozinhar, até lembro que eu tentei fazer um macarrão e eu peguei um sal lá e eu falei, nossa, esse sal tá estranho. Daí eu fui ver, era sal grosso. Nem Sal sabia grosso pra fazer pra macarrão. fazer macarrão. Então foi uma experiência, né? E daí, mas graças a Deus, consegui estar voltando pros Estados Unidos. E foi assim assustador, né? Foi um período assustador para todos, aventura. né? E a gente tentava mandar ele, porque senão ele ia perder esses 6 meses, né? E perder 6 Sim. meses é dinheiro, né? Difícil. E ele não podia perder. Então nós começamos a lutar assim com tudo para poder mandar ele de novo. Tanto que ele chegou em outubro, em novembro eles encerraram as aulas, né? Porque normalmente encerra em dezembro. Então, eles já, um mês depois, eles encerraram as aulas, tudo por causa da pandemia. E a escola ajudou bastante, né, Adria? Não, Deram realmente ajudaram. trabalhos, assim, para fazer. Sim. Então, assim, eles foram bem parceiros, foram, assim, bem, Sim. bem legais mesmo, né? Entenderam a situação. E quando foi pro Adria ir para o Equador, me veio, assim, o estalo, acho que é o estalo de mãe. Ele tinha arrumado a mala dele. Daí eu falei assim, filho, faz uma segunda mala, nessa mala menor, coloca mais um pijama a mais, coloca camiseta a mais, coloca tudo a mais. Ah, mãe, mas eu já arrumei minha mala, porque... Daí eu falei, filho, faz isso, coloca peças a mais. E não há de ver que extraviaram a mala dele. Uau. E daí, por causa dessa dica da mamãe, Sobreviveu. ele teve as roupas a mais para ele poder usar até chegar a mala, né? Mas foi de Deus também, que daí Sim. o Anderson conseguiu colocar. Não foi bem na justiça, né? Ele Não, conseguiu é que ele- repor o dinheiro, né? Por causa ele comprou um seguro, né? Uhum. De bagagem e tudo É o mais. seguro. Seguro de viagem. Não conseguiu Isso, então foi bem reembolso. interessante, assim, essa situação. Mas vamos mirar para Vamos lá, você Laura. agora, Laurinha. Look at me.
E você, Laurinha? Quando o Adri foi embora, os dois eram bem novinhos, como são até hoje, né? O Adri com 17, a Laura mais ou menos isso também. E eles estavam iniciando uma paquerinha ali, né? E só que eles já estavam se gostando. Sim. E daí os planos eram do Adri ir embora. E a Laurinha ficou. E eles continuaram, né, a paquera, né, nesse meio tempo. Mas foi um período bem atribulado para Laura. Eu digo que a Laura é uma guerreira. Eu não ia ter essa paciência toda que ela teve, né? Então, conta, Laurinha, conta um pouquinho Você sobre quer isso. a versão curta ou a versão longa? Não foi fácil. Eu sempre, né, fui da IPUB, então eu vim pro Xaxim em 2015. E daí, eu só comecei a conversar com o Adrian mesmo, foi no final de 2016, né, mano? Uhum. Começamos a conversar. E eu não sabia que ele ia embora. Ele me contou depois. Foi um choque pra mim. Mas assim, a gente começou a conversar, né? Só conversando e tudo mais. E eu lembro que em 2017, num CIAP, a gente tava orando junto e Deus tinha confirmado pra mim, né? Olha, você vai casar com o Adrian, mas não vai ser fácil. Uau. Deus falou isso pra mim no primeiro CIAP. E naquele momento eu fiquei pensando, será que foi Deus ou se é coisa da minha cabeça? Não tava acreditando. E daí tudo aconteceu, né? O Adrian foi embora, acho que no final de 2018. E já foi um choque, né? Que eu não tava esperando que ele ia embora. Ele me contou depois. Quando ele me contou, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, né? Será que vai acontecer alguma coisa? E daí, em 2019, foi uma época bem difícil pra mim, né? Porque eu tava trabalhando, fazendo faculdade, fazendo IBA e tinha liderança na igreja. Uau. Era uma época, assim, turbulenta pra mim. A gente tentando, né, construir alguma coisa, né? Um relacionamento à distância. E não era fácil, porque os nossos horários nunca batiam, né? Tem a diferença, né, de horário. E também eu com um monte de coisa, ele com um monte de coisa. Então, foi uma época, assim, bem difícil. A gente até se afastou no ano inteiro, praticamente, de 2019. E daí, no finalzinho ali, em dezembro, eu já comecei a me questionar, né? Eu falei, será que aquela promessa que Deus me deu, realmente foi Deus que me falou? Porque a gente já não tinha, né, tipo, mais tanto contato, né? E daí, eu lembro que, novamente, no CIAP de 2020, um pouquinho antes de começar o Covid, né, que o Covid foi em março, teve um momento de oração lá, e daí eu comecei a orar, e eu tava questionando a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu essa promessa mesmo, não foi coisa da minha cabeça, porque a situação, né, o que estava acontecendo, não tinha, né, tipo, nada dizia que a gente realmente ia ter alguma coisa. E daí, depois de um ano que a gente tinha se afastado, depois que eu fiz essa oração questionando a Deus, porque eu achava que era coisa da minha cabeça, né, o Adrian me mandou mensagem. No outro dia. Do nada. E quando ele me mandou, eu já nem tinha mais o número dele. Uau. E eu vi que o DDD era diferente, né? Aí eu olhei no celular e eu olhei pra cima. Eu falei, o senhor tá brincando comigo? É sério. Eu lembro que você me contou, tipo, você já tava desistindo, Eu né? já tinha desistido. Eu falei, não vai acontecer nada. Era coisa da minha cabeça. E daí, no outro dia, ele me mandou mensagem. E eu não respondi na hora, porque eu fiquei pensando, não, eu já tinha cancelado isso. Não, eu questionei a Deus, falei que eu não queria mais, porque... Agora eu vou ignorá-lo. Agora eu vou ignorar. Aí eu segurei o celular e eu fiquei pensando, né? E questionando Deus novamente, o senhor tá brincando comigo? Aí uma coisa veio na minha mente. O que será que ele quer? Curiosidade. Curiosidade, O que será que ele quer? E daí ali eu respondi, e a partir dali... foi embora, deslanchou. Foi no tempo que ele veio pro Brasil. Daí ele veio... Que mês que você veio? Foi na 2020? pandemia, né? Foi em junho Junho, daquele ano. Daí a gente começou a namorar ali, né? Aos poucos. E daí deu tudo certo, mas
como Deus tinha falado pra mim, não foi fácil. Não foi fácil. Até o nosso casamento foi bem difícil, difícil, né? Porque ele muito sempre... difícil. Eu demorava pra ver ele, né? Que ele vinha a cada 1 ano, a cada 2 anos. Então, era bem complicado. E a questão de fuso horário também. Mas eu tava confiando, né? Naquilo que Deus tinha me dado lá em 2017. Ela teve Então- muito, até a mãe dela falava, Rita, olha, aparecem outros rapazes que querem namorar a Laura, que querem ter um compromisso com ela, mas ela não quer saber, ela tá esperando o Adri. Fui paciente. Foi. E esperou mesmo, esperou, né? É. E eles são bem felizes, têm uma Amém. vida muito abençoada lá nos Estados Unidos, né? Uhum. E eu tô procurando rastrear, pelo menos aí um resumão das experiências que ele teve lá. Sim. E uma das experiências que eu queria comentar aqui também, juntamente com o Adri, foi em relação a ele voltar para o Brasil ou ele continuar lá nos Estados Unidos, né? Foi outra novela, como dizem por aí, né? Próximo capítulo. Meu Deus do céu, e daí? Né? Larga uma vida num país de primeiro mundo ou volta para o Brasil, que a gente sabe como que está a situação aqui no Brasil. Fácil, né? Para quem não sabe, o meu sonho de menina, meu sonho da minha vida era ir morar nos Estados Unidos. Muitos anos, eu tô falando aí de mais de 30 anos atrás, o meu irmão estava morando lá e ele falou para mim, Rita, faz o curso de inglês, faz o intensivão e venha para cá que eu arrumo para você trabalhar de babysitter, babá. E eu já sonhava com aquilo, né? Só que na época, gente, não era como hoje. Eu quero ir, eu mexo com alguns documentos, arrumo dinheiro e vou. Não, naquela época era um sonho impossível. Era muito difícil para ir para lá. Hoje já não é tão fácil, imagine há 30, sim. 35 anos atrás. E ali eu comecei a trabalhar em cima disso, estudar e juntar dinheiro para poder ir embora para os Estados Unidos, que era o meu sonho. Nesse meio tempo, eu conheci o bonito, né? Pastor Anderson. Conheci o meu esposo, ele com uma carreira militar em ascensão. Não dava para você trocar 6 por meia dúzia, né? Não era sinal de inteligência isso, né? Daí eu enterrei o meu sonho, né? Eu enterrei meu sonho, deixei ele guardadinho e tal. Daí quando surgiu a possibilidade do Adri ir para os Estados Unidos, e ele gostou da ideia, aquilo eu vi nele a possibilidade de eu estar realizando o meu sonho. Por isso que eu sou uma mãe feliz dele estar tão longe, Estar lá. porque é o meu sonho Era- que eu tô vendo realizado nele. Sim. E daí, quando ele se formou, daí ficou aquela coisa, porque o Anderson mandou ele para lá com o propósito dele terminar lá e voltar para o Brasil Ele para vai ajudar pra lá. ele na igreja, que também está em ascensão, né? Está em crescimento, né? E o Adria não queria voltar. E eu também não queria que o Adria Quem voltasse. Era Que 2 mãe contra doida, 1. né? Que mãe doida. E eu não queria, não, porque eu não queria que ele voltasse Sim. pro Brasil, mas eu queria muito que ele ficasse lá, porque eu sei que lá hoje, pelo menos hoje, é melhor para os dois, né? É questão de segurança, é questão de crescimento. Ele trabalha numa igreja lá, então eles estão bem lá. Então eu tô contando tudo isso para vocês entenderem de fato como que foi, né? E daí começou cada vez que a gente fazia vídeo era aquela coisa, né? Vem pra cá, não vem pra cá. Então era 2 contra 1. Era eu e o Adri contra o Anderson, mas só ele sozinho ali já era o lado mais forte. Ali já Se vai conhecer, depois ele Sozinho sabe. já é o lado mais forte, né? Daí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, nós estamos, era o mês de janeiro, e ele ia se formar em maio. Vamos orar? Vamos orar a Deus, vamos buscar de Deus aquilo que foi da vontade de Deus. E outra, nós estamos na campanha no monte, eu já tô falando com Deus o seguinte. O que eu estou orando a Deus? Senhor, é da sua vontade do Adria continuar nos Estados Unidos? Eu vou entender como um sinal da sua vontade que um pastor de uma igreja bem grande vai procurar ele. E ali eu vou saber que é um sinal que é da sua vontade do Adri continuar nos Estados Unidos. Muito específica, né? Muito Deus tem que específica. ser Não, muito específico. Eu Eu- especifiquei. E Ou ainda. Deus responde ou Deus não deixa no vácuo, né? Aham, eu E pra falar a verdade, isso especifiquei. aí foi a oração da minha mãe. E eu não sabia, né? A gente tava só conversando, mas eu não sabia, tipo, dessa oração que ela tava
né, fazendo. Mas eu também tinha a minha oração. Eu falei, Deus, se é da tua vontade para eu estar ficando nos Estados Unidos, que o Senhor vai estar providenciando um emprego para mim, a igreja e a casa para eu estar ficando. Eu fui até específico Você também. foi além, Eu né, fui Adria? além. Eu falei, né, Deus, né, se for da tua vontade para eu estar no Brasil, eu vou, sem problema, né? Mas se o Senhor ainda tem algo a mais para eu, né, para estar fazendo aqui nos Estados Unidos, né, para eu estar melhorando e estar, né, investindo em mim, numa Crescendo, futura né? família, né? Então eu falei, né, que o Senhor vem estar providenciando, né, a igreja, o trabalho e Moradia. uma moradia, né? Que daí naquela época ali eu não tava, quando tava orando, não tava assim com uma visão de estar trabalhando numa igreja. Eu tava pensando, eu consigo um emprego aqui, né? Eu pego o visto de trabalho, consigo um emprego, daí eu acho uma igreja para estar ajudando, né? Porque, claro que eu vou sempre, né? Sempre fui de ajudar a igreja. E daí também, né? Com isso vai estar aparecendo também um lugar, né? Moradia para nós estar ficando. E para falar a verdade, com isso, né? Nessa oração eu lembro que apareceu uma oportunidade. É, que tinha um emprego e também tinha moradia. Eu já fiquei, já tá aí meio caminho Quase lá. andado, né? Mas aí eu não tinha igreja, né? E eu não, tipo, eu tava orando e parecia algo bom, eu tava conversando com a Lara, parece ser bem legal, né? Mas a gente tentou dar um passo à frente nessa direção e não deu certo. Daí eu falei, não, né, Deus, eu não vou estar, tipo, forçando, né? Então, não forcei naquela área, né? Então, ali, mas já em janeiro, que nem minha mãe falou, né, que começamos a orar, e daí ali já apareceu uma igreja, né? Um pastor ali entrou em contato comigo. Nós precisamos de um diretor de música aqui na igreja. E da maneira que funciona, daí eu fui lá visitar. Eu estava responsável pelo grupo de louvor. E daí eu fui umas 3 vezes lá. Só que eu não sentia aquela coisa, sabe? Eu tava indo e eu gostei da Pedia pra você igreja. tirar foto, fazer Eu tirei vídeo, né? foto e mandei pros pais. Eu falei, uma igreja grande. Daí minha mãe já abriu o olho, né? A igreja grande. Essa. E eu lembro que eu tinha um professor que ele falou uma frase que eu oro até hoje, assim, decisões da vida. Que se algo é da sua vontade, Deus, né? Na minha oração com Deus, se é da sua vontade que o Senhor venha estar abrindo essa porta, né? Venha estar abrindo tanto que eu não venha estar perdendo, não venha estar perdendo de estar vendo essa porta, né? Por uma loucura, né, de mim, né? Não tá perdendo. Mas se não for da tua vontade, que o Senhor venha estar fechando essa porta, né? Venha estar trancando essa porta, que nem eu sendo teimoso venha estar tentando abrir essa porta. Né? Então eu sempre oro essa oração, né? Se Deus é da tua vontade, né? O Senhor vai estar abrindo e tudo vai estar se ajeitando. Então eu fui nessa primeira igreja e eu fiz essa primeira visita. Daí depois, quando eu voltei, eu falei pro diretor de música lá do colégio, né? Que ele que sempre direciona tudo isso, né? Daí ele falou, não acerta nada com ele, por causa que tem uma outra igreja, um outro pastor que ele tá precisando, e essa igreja é maravilhosa. Eu falei, tá bom. Né? Na minha cabeça, eu já tava meio já direcionado naquela outra igreja, né? Por causa que, na minha cabeça, né? Tipo, já era janeiro. Ia estar me formando em maio. Então, tem que achar alguma coisa pra eu estar ficando, né? Mas daí, eu fui nessa igreja, nessa primeira igreja, e na terceira vez eu fui, e daí depois eu tava pensando comigo, vou falar pro pastor que eu não tô sentindo, sabe? E eu liguei pra ele, não me respondeu. Mandei mensagem pra ele, não me respondeu. Daí eu fiquei, tá bom, né? Foi a Então porta daí eu deixei quieto. A porta trancada que ele pediu. Só que daí depois, nessa outra igreja, nessa igreja que eu tô agora, no momento, né? E eu comecei novamente o mesmo processo. Fui lá na igreja, eu fui responsável pela música no domingo, né? Uma igreja maravilhosa, o pessoal maravilhoso. E eu senti algo bom ali naquela igreja. E depois daquelas 3 vezes que eu tava lá, daí o pastor, ele me deu a oferta, né? Daí, claro que 2 das coisas já estavam sendo providenciadas, né? Que é a igreja e o trabalho, né? Que eu ia trabalhar, e não é um trabalho só meio período. Por causa que muitas igrejas, eles só conseguem estar pagando alguém meio período, né? E meio período você não consegue estar sobrevivendo lá, né?
Então, mas ele estava oferecendo algo que é integral, né? O tempo integral para trabalhar. Daí depois também ele falou, e também nós temos uma casa que você vai estar morando. Uau, então fechou. Daí ali eu Fechou a falei, né? lista. A igreja, o trabalho no mesmo lugar e a casa, né? E A a moradia. Daí ali eu já soube, é aqui, né? E daí, quando Então, nós estivemos lá no ano da formatura dele, então nós fomos até a igreja, conhecemos a família, que é o casal que estiveram agora no Brasil, né, pregando na igreja. E o meu irmão estava junto comigo, e o meu irmão, ele é muito observador, ele observa tudo. Daí ele falou, Rita, o Adler não pode perder essa oportunidade, nem que ele trabalhe de graça, ele falou assim. Mas ele precisa aproveitar, porque ele tem muito para aprender com esse pastor. Porque ele é muito visionário, ele é um pastor assim. Sim. Eu identifico ele muito com o meu Com o esposo, pastor Anderson. né? Muito inteligente, muito olha lá na frente. frente, Sim. né? E daí eu sei que eu falei isso para eles, né? Eu falei num dos vídeos, né? Eu falei, olha, eu tô orando assim para Deus. O pastor, e eu até falei pro Adler, não vai atrás de nada. Lembra que eu falei para você? Não vai, não procure, vir. porque vai vir o pastor atrás de você. E daí, quando nós estávamos lá, enquanto eles estavam conversando com o pastor Chad, tudo, tava eu, o meu irmão que fala inglês, e a Mandy, que é a esposa do pastor Chad, né? Que é a pastora deles. E daí ela tava contando para nós e o meu irmão traduzindo para mim. E daí disse que ela falou que o pastor Chad foi lá na escola, conversou com o presidente, conversou com o diretor de música. E daí disse que o diretor de música pegou e falou, olha, eu tô vindo aqui porque eu preciso de um diretor de música, né? O meu diretor de música vai precisar sair. E eu preciso de alguém para estar liderando lá. Daí disse que esse diretor falou assim, eu tenho aqui, você vai gostar dele. É um brasileiro. Eu vou apresentar para vocês. Daí disse que ele pensou assim, a esposa dele contando, brasileiro aqui? Né? Porque o Adler foi o primeiro brasileiro, o único Foi até agora, né? desbravar, né? Espero que depois disso venha muito mais, né? E daí ele pegou e falou, poxa, me interessei, vou conhecer ser brasileiro. Daí disse que, sabe quando você vai no médico, você procura, você recebe o diagnóstico, você não aceita aquele diagnóstico, não confia, você vai no Em outro segundo lugar, médico. aham. Né? Ele foi no segunda opinião para saber sobre essa questão. Daí foi procurar o diretor de música do colégio. Daí se encontrar lá, são tudo amigos, né? Porque você é do mesmo estado, todo mundo se conhece. Daí, o que você está fazendo aqui? Olha que bom, você está aí e tal. Não, eu estou aqui procurando um diretor de música. Para a igreja. Daí, esse diretor da escola falou a mesma coisa que o presidente. Né? Eu não sei qual dos dois que foi primeiro ali, mas a mesma coisa que o diretor falou, o presidente falou. Tem um brasileiro aqui, vou te apresentar para esse brasileiro. Daí ele falou, meu Deus, os dois indicaram brasileiro? É de Deus. Eu tenho que conhecer Não, esse menino, né? E algo mais também que realmente eu vejo assim que é de Deus, por causa que o meu pastor, ele entrou em contato com o Indiana Bible College. Ele entrou em contato com o Indiana Bible College e não sei se não tinha, ou se todos os alunos já acharam uma igreja, ou se não estavam disponíveis. Não achou no Indiana. Daí ele foi lá pro Ocean, que é um outro colégio, e falou, preciso de um diretor de música. Não apareceu, não tinha ninguém disponível. Ele foi no outro colégio, lá na Califórnia. Olha que Não interessante. tinha ninguém. Olha só, ele deixou o Texas por Texas. último. Deixou Foi Texas por por último. Olha É que assim, lá o colégio foi ótimo, é maravilhoso. Só que, tipo, forte muito, assim, não é a música, né? Eles são mais a parte de teologia e missões, são bem fortes, assim, né? Então a música, né? Eu acho que é um programa ótimo, mas comparado, assim, ao Indiana Bible College, Washington, assim, não é tanto, né? Mas daí ele foi lá por último. E também o diretor de música, ele tinha outros alunos também. Que poderia Alunos que indicar. já se formaram, alunos que ainda estão ali, né? Mas por alguma razão ali, primeiramente foi eu que veio à mente e daí deu tudo certo. Você se formou como diretor em música. Em música, Em música. sim. Ok. É um bacharel em música. Bacharel em música. E foi, eu digo assim, que casou, né? Os dois casais ali, porque eles amam, né? O pastor, a família Flowers, né? E a família Flowers também, meu Deus, trata eles São assim, muito queridos. né? Não. Quando ele passou Realmente cuida e-mail demais. pedindo autorização pro Anderson, a bênção do Anderson como pastor do Adri, como pai.
Daí o Anderson falou assim: não, o senhor tem a minha bênção, mas eu vou pedir só uma coisa pro senhor. Cuide bem do meu menino. Daí diz que ele pegou e respondeu: o senhor tem a minha palavra. E eles estiveram agora, faz 2 semanas, eu não sei qual mês que esse programa vai ser lançado, né? Porque nós estamos bem adiantadas, né, Liz? Estamos. Tem pelo menos mais uns 2, 3 programas aí para ser lançado antes. E agora a gente viu, né, com a vinda da família, do casal Flowers, né, o cuidado que eles têm com a Sim. Laura, com o Adria, e é recíproco, Sim. né? Estão lá esperando eles retornarem, né? Estão lá ansiosos, Na né? Creio que a expectativa. semana que vem eles já voltam para lá. Mas aí, o nosso tempo, né? Nosso tempo já está avançado. Mas queria contar aí, juntamente com a Adria e a Laura, mais uma última experiência, antes de você Sim. fazer a última pergunta, Conte. que é sobre o mestrado dele. Conte. Gente, nada é de graça. Tudo vem com perrengue, vem com Tem luta. que ter emoção. Vem assim, meu Deus. O Adri, quando foi lá para o TBC, que é o Texas Bible College, nós sabíamos que a escola não era reconhecida. Vamos dizer assim, aqui no Brasil é o MEC. Uhum. Lá nos Estados Unidos tem um outro nome, que eu não sei qual nome que é, mas a gente já sabia. Porém, a escola ela estava em andamento para Era um que essa processo. escola fosse reconhecida, Uhum. para que ele continuasse os seus estudos. Veio a pandemia, Parou tudo. parou tudo, né? Então, pelo menos a metade dos estudos do Adri estava aquela loucura de pandemia. E parou tudo. E daí, para ele continuar a estudar? Ele não conseguia uma universidade lá nos Estados Unidos que aceitasse ele. Nem online, nem nada. Entende? O que ele ia ter? E a gente indo atrás. Correndo atrás, informação, pessoas que podem indicar, que possam nos ajudar, e nada. Ele ia em outras universidades próximas ali de Dallas, que é onde ele mora, nada. E, resumindo, ele já vai contar melhor a história, mas assim, se não desse certo a forma como Deus providenciou, o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que fazer outra faculdade, Nossa. pagar mais Começar tudo de novo. 4 anos para poder ter aquilo que ele já tinha Uhum. para poder avançar nos seus estudos. Continua, filho. Continua. Então, realmente, novamente, né? Sempre tem aquelas As emoções. as emoções, né, ali na vida, né? Então, eu terminei, né, o bacharel e eu, né, voltei pro Brasil, né, nós casamos, daí eu voltei lá, então aquele ano, 2023, foi realmente um ano bem marcante, né, porque eu me formei, casei, e daí eu comecei um novo emprego ali, né, nos Estados Unidos. E com isso tudo, assim, eu só dei uma pausa ali, só um pouquinho, né, falei, né, muita mudança, né, não quero começar algo novo, né. Mas ali eu já estava começando a olhar algumas colégios, né, faculdades para eu estar fazendo mestrado, né, em música. Então eu comecei a olhar, só que não estava aceitando. Eu entrei muito, ou não aceitava estrangeiro, Uhum. ou não estava aceitando o colégio, porque o colégio não era reconhecido. E procurei, mandei mensagem, daí tinha uns que parecia que ia dar certo, mas não deu certo. Uns falavam, você precisa fazer 3 anos ou 4 anos, tipo, começar tudo de novo. Então ali comecei a quase desistir ali um pouco, né? Mas ali eu ainda tava, não, quero estar fazendo, porque realmente o meu tempo aqui nos Estados Unidos é um investimento, né? Então investir também na educação. E então, graças a Deus, eu entrei em contato com esse colégio e eles aceitaram. Uhum. Graças a Deus aceitaram, mas também vejo assim que foi algo bom que demorou um pouco, né? Por causa que a gente estava começando a nossa vida, né? Então, financeiramente, eu precisava de um daquele respiro, né? momento, assim, para ter um conforto ali financeiramente, né? Então, nós, né, consegui, eu paguei o carro, né? Tenho o carro quitado já, e tudo isso, né? Mas também uma outra bênção, né, de Deus é que a igreja que eu trabalho, por causa que eu trabalho lá, eles cobrem 1/3 do meu colégio. Uau. Então, assim, uma outra bênção ali, né, da igreja, do que Deus ele providencia para nós, né, que 1/3 ali do semestre a igreja que cobre, né, isso é Cobre. maravilhoso, por causa que o mestrado é bem caro. Bem caro. E aquele colégio, né, a faculdade, é uma faculdade privada, não é pública, né, privada, então é mais caro ainda, sabe?
Então ali, se for ver no que eu ganho, eu não conseguiria estar pagando. Entendi. Mas ali Deus tem abençoado, tem Abençoado, ajudado. conseguido a formação, É né? verdade, É graças a só Deus. Deus, né? Só Não, é Deus. só Só Deus. Deus. Só Deus, E só. tava Portas, barrado né? esse estudo dele, né? É, tá. E a gente sabe que ele precisa desse mestrado, Uhum, continuar pra os dar estudos, seguimento. tudo, né? É. Mas Deus aí Experiência, providenciou, agora uma ele já grande tá, experiência. um período já tá terminando. Já. Que Amém. bom, graças a Deus. Depois de tudo que você passou, né? Você contou várias experiências aqui para nós, assim, claramente da ação de Deus na sua vida, quando você saiu daqui, a sua adolescência, fase adulto, casamento, né? A faculdade, o mestrado, a gente vê claramente Deus agindo na sua vida. Mas qual foi a maior experiência, o maior aprendizado que você teve lá? Ou de toda essa história e experiência que você teve? Sim. Acho que todas essas experiências que eu tive se resume a estar confiando em Deus, totalmente. Em estar tendo fé que Deus, eu sou o filho dele, né? E um pai, ele não vai querer que o seu filho, né, tenha algo, né, meia boca, tenha algo que não é bom, né? Então eu sempre confiei em Deus. Eu sempre fui paciente. Eu acho que isso é uma coisa boa de ser fleumático, se eu sempre fui paciente, Os né? dois fleumáticos. Né? Então eu sempre assim, também que a experiência lá do Equador e do Covid, assim, foi algo que eu levo até hoje, que é confiar em Deus. Por causa que no momento ali eu não estava vendo o porquê que tudo estava acontecendo, né? Mas depois, né, por causa que Deus, ele é um Deus, né, que vê De provisão. um Deus provedor, um Deus que vê o futuro, né? Então quem sou eu, né? Um mero humano, e eu tento fazer ele nas minhas próprias maneiras, né? E eu só consigo ver o agora. Mas Deus, ele vê o que nós não vemos, ele escuta o que nós não escutamos. Ele é um Deus que ele, né, vê no futuro e ele sabe o melhor para nós. E então eu sempre vejo assim a história de José, né? Que no momento ali tudo parecia, né? O que está acontecendo, né? Meus irmãos me venderam, fui parar no Egito e daí depois eu fui traído ali, né? Jogado na prisão. E é claro que esses momentos que eu tive, né, não foram tão brutos, né, que nem a vida dele, com certeza, mas eu vejo, né, que talvez às vezes acontecem coisas na minha vida que eu não tô entendendo no momento, né, o porquê que tá acontecendo, né, mas eu ainda confio em Deus, eu ainda tenho paz no meu coração por causa que eu vejo que Deus, ele tá preparando algo melhor pra mim, ou ele tá me livrando de algo. Ou talvez algumas vezes é correção também, né? Nunca se sabe. Então, em tudo isso, né, o que eu posso estar falando para as pessoas, né, para levarem desse podcast que nós estamos fazendo, é estar confiando em Deus, Confiar em Deus. né? Leve a sua ansiedade, sua preocupação para Jesus, que o fardo dele é leve, Amém. né? Glória E a que ele Deus. cuida de tudo. Ele vê o que nós não vemos. Ele realmente, ele sabe de todas as coisas. Amém, Jesus. Amém. Ele falando ali do Equador, né? Me veio a lembrança, mais uma experiência. Foi feito todo um suporte para que ele pudesse ficar no Equador, cumprir ali como é que é o nome dos 14 dias? Ai, foi falado tanto na época da pandemia. Quarentena? A A quarentena, Isso. que ele tinha que cumprir a quarentena lá para poder seguir para os Estados Unidos, porque pelo Brasil ele não Antes de conseguia entrar, como embarcar. ele falou. Isso. Uhum. 2 semanas. E daí, ele ia chegar lá de madrugada, ele ia ter que pegar um Uber, daria mais ou menos quase 1 hora, né? E eu, mãe, né, eu já fiquei meio surtada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou largar o meu filho de madrugada com um motorista que eu não sei quem que é? Vão roubar ele, vão fazer alguma coisa com o menino? E eu já fiquei ali, sabe? Falei, não pode. Porque eu ia junto com ele. Eu e a minha sogra, nós iríamos junto com ele. Mas não conseguimos de jeito nenhum comprar passagem. Não, fechou, bloqueou. Mas eu ia junto com ele para ficar esses 14, 17 dias com ele, né? E daí eu comecei no vídeo do meu esposo. Não, ele não pode ficar assim dessa forma, não dá. Vamos ver um outro jeito. E daí o Anderson, ele foi, conversou com o pastor Michael Valmer. E o pastor Michael foi e conversou com o presidente nacional do Equador.
E esse presidente que foi buscar o Adrian. Buscar o Adrian no aeroporto, Foi levar. virado no astronauta o homem lá buscar o Adrian, né? Coberto, sim, total, De né? máscara, Porque tudo. tava vindo do Brasil, né? Sim, Mas sim. não importa. Então, eu sou tão grata a Deus por todas essas experiências que nós contamos, verdade. né? Porque o nosso quadro é o quadro com o nome Experiências, né? E quando o Adri veio para cá com a Laura, eu falei, não, eu vou ter que chamar eles para uma entrevista, porque um menino de 23 anos, né, Sim. já passou por tudo isso, né, e tá somente começando a vida, né? Sim, sim. Então, Laura, muito obrigada, minha querida, É um foi prazer muito estar bom aqui. tê-los aqui conosco. Foi um prazer. Adria, que Deus abençoe meu filho, né? Continue sempre trilhando o caminho na presença de Deus, né? O Amém. melhor conselho que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho, o que Sim. que é? Ficar nos Na caminhos do presença do Senhor. Senhor. Verdade. Então, eu como mãe, eu me sinto honrada, porque o meu filho trabalha no reino de Deus, Amém. né? Então, assim, é muito seguro para um coração de mãe, por mais que ele esteja longe, mas eu sei que Deus está cuidando deles, né? Verdade. Lislane, mais uma vez, obrigada pela parceria, que Deus abençoe, minha amiga. Amém. E nos despedimos aí de mais um programa, que Deus abençoe vocês e vamos ficar ligados para o nosso próximo encontro do TrueCast Podcast. Até a próxima! Tchau. Até.